Oi pessoal, boa tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo porque ontem eu não consegui fazer a gravação enquanto nós estávamos na nossa aula remota de gestão de pessoas que aconteceu no período das 19h30 até as 22h15 mais ou menos, 22h15, 22h10. Então achei bem interessante gravar esse vídeo hoje e postar lá na nossa sala, na SAP, para que vocês possam revisitar o conteúdo e aqueles que não tiveram a oportunidade de estar na nossa aula remota, terá a oportunidade de conhecer este conteúdo. A nossa aula de ontem foi bem dinâmica, porque nós, como sempre, né, nas nossas aulas nós trocamos as nossas percepções, os nossos entendimentos, cada um dá a sua opinião, a sua sugestão, enfim, é bem bacana, né, os nossos encontros remotos. Mas por uma necessidade de dar continuidade ao processo e deixar registrado para vocês, esse áudio seguirá daqui a pouquinho lá para a plataforma SAP da Unidrumon, tá bem? Então, o assunto de ontem foi tratado seleção de pessoal enquanto área de gestão de pessoas. Para falar de seleção, eu tenho que voltar um pouquinho na aula da semana passada, quando nós iniciamos o processo de recrutamento, porque recrutamento e seleção são duas etapas de um único processo. Processo esse que é de trazer pessoas para a organização, contratar pessoas para a organização. Então, para contratar pessoas é necessário recrutá-las e também é necessário selecioná-las. Então, tudo começa pelo processo de divulgação. Aliás, não começa pelo processo de seleção, começa pelo processo de recrutamento? Também não. Voltando, onde começa esse processo? Começa lá na área que está fazendo a requisição, ou seja, digamos que a Rose Poli é gestora de uma determinada área e eu tenho uma vaga lá para uma determinada função. Então, a primeira coisa que eu faço é preencher um formulário que já tem lá algumas determinações, alguns campos que eu preciso preencher, como por exemplo a descrição do cargo, as características do ocupante, as características necessárias para o ocupante desta vaga. Então, tudo começa lá atrás, lá na área solicitante. Uma vez preenchido este formulário, ele é enviado para a área de gestão de pessoas e só daí que se inicia o processo de recrutamento. Então, o que é recrutamento? Recrutamento é a divulgação. Divulgação da vaga. É a divulgação da vaga, ok? Então, pensa você que para divulgar a vaga é necessário definir quais ou qual o meio de comunicação mais eficiente, mais eficaz para aquela divulgação. Lembrando que nós temos, e foi discutido na semana passada, nós temos desde os mais tradicionais, como um jornal, como uma revista especializada, como uma agência de comunicação, de divulgação de vagas. E hoje nós temos um outro elemento de comunicação, que é a tal da rede social ou as redes sociais. Então, a tecnologia vem modificando bastante esse cenário de mídia, de formas de divulgação de uma determinada vaga. Porém, aí vai uma dica que não está escrita no livro, em nenhum livro, mas a experiência nos diz que quando o recrutador recebe esse formulário preenchido pelo solicitante, é aconselhável que ele converse face a face com o solicitante da vaga. Por que isso? Porque o papel é frio. O papel, ele aceita até uma quantidade
de linhas, uma quantidade de palavras, a gente sabe que a gente tem que ser objetivo. Então tem coisas que a gente só descobre quando entra em contato com o solicitante da vaga, porque daí ele terá a oportunidade de esmiuçar um pouquinho mais realmente o que ele quer de características e como realmente é aquela atividade que será exercida por esta pessoa que entrará no processo de seleção. Então eu aconselho que se faça isso, tá bom? Até porque isso otimiza demais e evita erros comuns aí no processo de seleção, tudo bem? Então a partir daí eu já defini então quais são esses meios de comunicação, ou seja, se eu vou divulgar no jornal, se eu vou divulgar numa rede social, vai depender do que o mercado estiver oferecendo também naquele momento. Eu vou ter que pensar se eu farei um recrutamento interno, se eu farei um recrutamento externo, lembrando que no aspecto de recrutamento, a empresa define uma política de recrutamento. Essa política de recrutamento pode compor tanto pelo recrutamento interno em alguns momentos, como pelo recrutamento externo, ou então fazer um recrutamento misto. Nós discutimos isto muito, a gente discutiu muito isso na última aula, foi alvo de nosso debate, vocês deram a opinião de vocês, nós apresentamos os prós e os contras de cada recrutamento, tanto do interno quanto do externo, depois nós concluímos que o recrutamento misto ele é favorável e ele atende às várias necessidades da organização, porque vai depender do cargo que eu estou recrutando, vai depender dos objetivos da organização. Tem alguns cargos que nós vamos preferir buscar no mercado, enfim, tem uma série de coisas que já foi discutido, que já foi alvo de um excelente debate entre nós e virou até uma atividade para vocês lá dentro da SAP, né? Então veja só, já fiz a comunicação da vaga e a partir daí começa um longo caminho até chegar no processo final da seleção, ou seja, do recrutamento até a seleção eu vou ter que pensar também nas questões de quais testes que eu vou propor, quais as dinâmicas que eu vou propor, ou seja, qual a metodologia que será adotada para fazer a seleção dos candidatos. Ok? Então é um longo caminho a ser percorrido. Isso tudo posto, vamos entender uma coisa. Por que o processo de seleção é um processo muito cheio de detalhes, inclusive? Porque existe uma coisa que chama-se variabilidade humana. Se todo mundo fosse igual, como um robô, sabe? Um robozinho aí igual, daquele modelinho tudo igualzinho, seria muito fácil. Eu pegaria qualquer robô, porque eles são iguais, são idênticos, e pronto, morreu o assunto. Agora, as pessoas são diferentes. Há uma variabilidade humana. Variabilidade humana que torna o processo extremamente complexo. Torna o processo de seleção extremamente complexo. As pessoas são diferentes fisicamente. Rose, mas é necessário pensar nos aspectos físicos? Claro que sim. Pensa comigo, se você está contratando uma pessoa para trabalhar no porto, lá no Porto de Santos, digamos que a atividade seja carregar e levar caixas de um lugar para outro. Nota que para esta função é necessário sim definir alguns aspectos físicos, como por exemplo, é necessário que a pessoa seja uma pessoa forte, seja uma pessoa resistente à fadiga,
porque senão ela não conseguirá produzir, não conseguirá ser produtiva como nós precisamos. Então eu preciso pensar nos aspectos físicos. Talvez se nós pensássemos no escriturário, talvez essa função não fosse necessário pensar nessa questão, talvez não seria necessário pensar no aspecto físico, ele não vai precisar de força, nada disso, né? Enfim, então pensa nesse aspecto. Outra questão que nós precisamos pensar e analisar diz respeito aos traços psicológicos. Traços psicológicos. Então, por exemplo, temperamento da pessoa para ocupar o cargo, caráter e outros traços de personalidade que identificam a pessoa, correto? Então, se nós estivéssemos pensando em um cargo gerencial, com certeza uma pessoa temperamental não atenderia às exigências do cargo, porque pessoas temperamentais desequilibram o ambiente, desequilibram a equipe. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, uma hora age de uma forma, outra hora age de outra, uma hora tá nervoso, outra hora tá calmo, e isso tudo deixa a equipe muito desequilibrada. Então, com certeza, o selecionador tentaria, através das técnicas existentes, encontrar esse traço da personalidade da pessoa, esse traço psicológico. Então, olha como a gente está avançando. Eu tenho que pensar nos aspectos físicos, eu tenho que pensar nos aspectos psicológicos, eu tenho que entender que as pessoas têm histórias diferentes, que as pessoas se comportam, que as pessoas agem, que as pessoas têm atitudes diferentes, que elas têm capacidades diferentes de aprendizagem, como também têm capacidades diferentes de colocar em prática aquilo que elas aprenderam. Então, é um campo vasto de variabilidade humana. Por isso, o processo seletivo requer que o ocupante desta atividade tenha sensibilidade, tenha percepção, ou seja, não é só observar aquilo que está sendo falado, não é só observar aquilo que está sendo visto, não é só observar os gestos da pessoa, mas é também aquilo que não está tão visível ao olho nu, né? Então é necessário ser sensível, é necessário que ele tenha essa percepção apurada, que ele conheça ciências humanas, enfim, ele também, como selecionador, precisa atender uma série de características, porque do contrário o processo de seleção será um fiasco. E o que a gente fala que é um fiasco? É um fiasco porque aquele selecionador contrata durante o ano, por exemplo, 15 pessoas e 10 pessoas no mesmo ano saem da empresa. Então, alguma coisa está errado, né? Então, a gente tem que pensar nesse processo como um todo. Então, voltando, o que é o processo de seleção? O que é seleção? Kevenato diz, e agora eu vou ler, tá? Ele fala assim, ó, que é um processo decisório, um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. Eu quero destrinchar esta frase do Kevenato em várias partes, né? É um processo decisório baseado em dados confiáveis. Por que dados confiáveis? Dados confiáveis que surgem através da entrevista, através dos testes, através da comparação daquilo que está escrito no currículo com aquilo que o candidato realmente está dizendo. Então, são dados confiáveis, correto? Para agregar talentos. Percebe? A gente não fala mais para agregar pessoas, a gente fala para agregar talentos. Lembra que na nossa aula presencial nós trabalhamos esse conceito, vocês fizeram até uma atividade esclarecendo o que é uma pessoa talentosa. E a gente sabe que uma pessoa talentosa, ela não tem só o conhecimento, ela não tem só a habilidade, mas ela também tem o que? A atitude. Ela tem
Atitude, essa é a palavra certa. É uma pessoa que ela age, ela toma a frente, ela é proativa, ela faz com que as coisas aconteçam, ela consegue trabalhar em cenários turbulentos, ela já tem vários feitos realizados, então olha como é interessante. Não basta eu ter o conhecimento nem a habilidade, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Aconteçam de que forma? Qual é a forma que tem que acontecer? É a forma certa para atingirmos o que? Atingirmos o objetivo organizacional. Um exemplo disso, vamos pensar aí que a organização precisa vender naquele mês 1.000 pirulitos ou R$ 1.000 em pirulitos, ok? Então, o vendedor ele tem conhecimento, por que ele tem conhecimento? Porque ele fez vários cursos referente a vendas, então ele sabe, ele tem o conhecimento, a habilidade ele adquiriu quando ele começou a exercer a função de vendedor, só que a atitude ou as atitudes que ele está gerando, elas são eficazes quando se atinge o objetivo. Então, a pessoa eficaz é a pessoa que entrega os objetivos, entrega aquele objetivo que foi estipulado utilizando menos recursos possíveis. Então, olha só, essa situação como um todo, como é muito mais complexo que você falar assim, olha, agregar pessoas. Não, nós não queremos agregar pessoas, nós queremos agregar talentos, porque os talentos, eles constroem o capital intelectual de uma organização e isso faz com que a empresa vá se renovando constantemente, é uma melhoria contínua para a empresa. Então, resgatando, é um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. Por que longo prazo? Porque não se pensa mais em curto prazo, não se pensa mais em médio prazo. Existem coisas que estão acontecendo hoje, soluções que estão acontecendo hoje, que foram pensadas há 3, 4 anos. Então, a gente precisa olhar para a organização como uma instituição que veio para se perpetuar. Ela nasceu em um dia, sua atividade nasceu em um determinado dia, mas ela, a cada ano, ela está se projetando, está projetando a sua operação, está projetando melhores produtos, está projetando melhores serviços, está descobrindo novas formas, novos métodos de fazer processos, novas formas de gerir pessoas. Então, nota que a organização ela vem para se perpetuar e ela não consegue se perpetuar pensando do mesmo jeito ou tendo somente as mesmas competências, não é? Imagina, por exemplo, um hospital, o Albert Einstein, por exemplo, que recentemente adotou a cirurgia através da robótica, né? Através da robotização que a gente fala. Pensa comigo, há quanto tempo Einstein ficou pensando em fazer a adoção dessa nova tecnologia? Correto? Ela colocou isso em prática recentemente, num tempo muito recente. Porém, ela já vinha pensando nisso, ela já vinha fazendo reservas de competências para quando iniciasse o processo, ela estivesse pronta para isso. Então, a gente precisa pensar também na questão de talentos e competências. São as competências que eu preciso para agora, para esse cargo, ok? Mas eu também preciso pensar em ter competências que possam ser utilizadas não só para esse cargo, mas para outros cargos ou para um futuro próximo. Vamos imaginar essa questão da pandemia. Digamos que, vamos esquecer um pouquinho da pandemia nesse momento. Vamos pensar assim, olha,
Nós estamos contratando enfermeiros para nossa empresa, para nosso hospital, correto? Eu posso simplesmente, através daquele formulário de descrição de cargo, características e comportamentos desejáveis, eu posso divulgar a vaga e selecionar as pessoas que atendem aqueles elementos que estão especificados no formulário. Perfeito! Fui super eficiente nesse momento. No entanto, se eu tiver uma visão um pouco mais ampla, eu posso contratar enfermeiros com as características básicas que estão solicitadas dentro naquele formulário, porém, eu também identifico outras competências, outras características dos candidatos que podem ser utilizados tanto no cargo como em outros cargos, ou então competências que eu posso estar vislumbrando utilizar num período um pouco mais à frente. Veja, se eu tenho esta última visão, o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer, achei que não estava gravando, por isso que eu parei. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou estar fazendo uma reserva de competências que me prepara para o momento seguinte, para um futuro um pouco mais próximo. Então, agora eu vou falar da pandemia. Se o meu olhar, quando eu contratei, foi só com a descrição do cargo, claro que no momento da pandemia eu estou num momento muito difícil, porque os meus enfermeiros, eles não estão preparados para esse tipo de situação. Ponto. Agora, se eu tive esse olhar de que a empresa, de que o mundo, né, de que a qualquer momento nós podemos enfrentar uma pandemia, um momento de catástrofe da natureza, qualquer coisa do tipo, se eu já tiver isso em mente, que isso pode acontecer, ainda que remotamente, então eu vou procurar selecionar pessoas que possam corresponder a esse momento, que tenham características que auxiliem, que contribuem para este momento se nós estivermos enfrentando uma pandemia. Pensa nisso, tá bom? Então a gente sempre tem que ter esse olhar. E aí a gente já misturou um monte de coisa, já falou um monte de coisa, mas tudo ligado ao processo de recrutamento e seleção. Então, voltando rapidinho, vamos lá? Só para fechar e evoluir um pouco mais. Recrutamento é a divulgação, a comunicação da vaga. Seleção é a contratação efetiva. Seleção é um filtro. Filtro do quê? Das características exatas para o cargo. E esse filtro vai analisar a tal da variabilidade humana. As pessoas são diferentes, então há muitas variáveis nas características humanas. Então há variáveis psicológicas, há variáveis físicas, as pessoas são diferentes e aí a gente começa a compreender melhor como é que a gente deve construir esse processo de seleção. Tudo bem? Processo de seleção. O que é um processo de seleção? É comparar também duas variáveis, os requisitos do cargo e as características do cargo. Quando a gente entra nesse processo, que é essa fase seguinte, nós vamos encontrar três possibilidades. Então, estou comparando a descrição do cargo, estou comparando as características dos candidatos, já fiz a divulgação e agora vou começar a vou iniciar o processo de seleção. Então, o processo de seleção vai desde o momento que eu estou avaliando lá a questão do currículo do currículo vitae, do que está lá escrito, já separando quem atende, quem não atende. E nesse momento, nós temos quais situações, né? Quais possibilidades? Nós temos candidatos cujas características atendem
aos requisitos daquele cargo. Então, estas pessoas formam o grupo de pessoas elegíveis, porque elas têm as características necessárias para exercer aquele cargo. Nós temos depois grupo de pessoas que não atendem as características pessoais ou as experiências ou os trabalhos já realizados, não atendem aquela descrição de cargo, aquelas características. Então essas pessoas, elas fazem parte, compõem o grupo de pessoas não elegíveis. Então, automaticamente nós já fizemos um filtro. Pessoas não elegíveis que estão fora do processo e pessoas elegíveis que vão continuar no processo de seleção, que vão passar para outras etapas, correto? E nós temos um terceiro grupo muito interessante. São considerados os superdotados. Vamos cantar? São os superdotados. Quem são essas pessoas consideradas superdotadas? As pessoas superdotadas são as pessoas que têm mais características do que o cargo exige, mas que por um motivo ou outro entraram nesse processo. Por que elas entraram? Por vários motivos, né? No momento que você faz a divulgação da vaga, o que acontece? Muitas pessoas respondem, muitas pessoas se candidatam, e você tem pessoas que já estão no mercado há muito tempo, procurando uma recolocação. Você tem pessoas que estavam num cargo mais elevado, mas que não conseguem voltar para o mesmo cargo. Enfim, são os conhecidos como superdotados. Então, estas pessoas, elas têm mais características que o cargo exige. Por isso, superdotados. E aí a empresa fica numa pepinosa. Por quê? Nós já eliminamos um determinado grupo. Tem um grupo que já está considerado como elegível. Esse grupo que já está considerado como elegível é muito simples. Eu vou lá e escolho o melhor. Digamos que todos já atendem já ao cargo, mas aí a gente começa a avaliar outros detalhes do cargo que não compete agora a gente explorar agora, né? E aí a gente tem os superdotados. A empresa pode muito bem concluir que, bom, os superdotados nós não vamos tornar elegíveis. Ou o contrário, vamos tornar elegíveis. Quando a empresa tem essa mente aberta para isso, para considerar os superdotados, é a mesma coisa que ela definir assim, ó. Então nós vamos trabalhar com uma faixa flexível de características. Então nessa faixa flexível nós vamos definir características mínimas e características máximas, né? Que a gente vai poder trabalhar para essa determinada função. E isso acontece por um motivo especial, porque se nós já pensarmos, nossa organização, nós já pensarmos em fazer reservas de competências, é claro que vale a pena considerar esses superdotados, esses superdotados no nosso processo de seleção, mas tem um cuidado. Se você resolve considerá-los, você tem uma outra preocupação. E eu vou te dizer, o que adianta você fazer uma reserva de competências futuras se a pessoa quando é contratada, você não tem, por exemplo, uma política de carreira na sua empresa. O que vai acontecer? Essa pessoa vem, ocupa aquele cargo que precisa de menos características, vai dar conta do recado, mas quando ela perceber que ela não tem condição de crescimento, que não há uma política de carreira, que não há um recrutamento interno, o que ela faz? Ela se desmotiva.
Então, ou ela começa a jogar contra o time, ou ela simplesmente faz ali o basicão, ou ela vai para o mercado e a gente começa todo o processo de novo. Então, as coisas precisam estar associadas, tudo é um processo e tem que ter continuidade. Então, a partir do momento que politicamente eu defino que numa política de processo de seleção eu vou trabalhar também com o superdotado, com superdotados, eu preciso fazer o quê? Eu preciso também ter uma política de gestão dessas pessoas internamente, que isso significa ter uma política de recrutamento interno, significa ter uma política também de gestão de carreira. Ponto final. Isso é muito básico, né? Então agora eu vou dar um exemplo muito rápido aqui de como seria mais ou menos esse superdotado. Imagina que a vaga para técnico de enfermagem. Digamos que lá no nosso hospital, nós temos 3 faixas: técnico de enfermagem, enfermeiro e enfermeiro-chefe. Digamos que são essas 3 faixas, ok? Uma pessoa que se candidatou é uma enfermeira que está há muito tempo no mercado, não conseguiu colocação, resolveu tentar esta vaga, já que não conseguiu uma outra oportunidade no mercado. Tudo bem. Então veja, ela com certeza tem características maiores ou melhores do que o cargo precisa, correto? Vamos imaginar agora outra cena, que quem está se candidatando a essa vaga é a enfermeira-chefe. Poxa vida, é lógico que esta enfermeira-chefe tem mais características, mais experiências do que o cargo exige. Então, ela seria a ponta extrema, né? Não seria uma pessoa elegível, mas a empresa pode pensar no caso da enfermeira. Então, por isso que a gente vai trabalhar com faixas, considerando características mínimas e características máximas e pensando também em fazer uma reserva de competências, porque no momento que surgir uma oportunidade, é lógico, a gente vai promovendo essa pessoa que entra numa função, mas já tem condição de atuar como enfermeira. Então, isso é uma possibilidade, isso é uma realidade, ainda que você ache que é muito remota, não é não, tá? Essas coisas realmente acontecem no mercado e a gente precisa compreender como melhor lidar, como também a hospital pode falar, não, eu não quero trabalhar com o tal do superdotado para o cargo, porque a gente, por isso, aquilo, enfim, cada empresa tem a sua cultura e nós precisamos compreender e respeitar essa cultura, correto? Então, ok, tudo isso posto, nós vamos falar uma outra coisa